Bem, estamos aqui com o nosso querido João Fortunato, professor doutor João Fortunato, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, aluno egresso do nosso curso de música, foi meu aluno, tive o prazer de conviver com ele na época como aluno também, e hoje aí nos dando a honra de participar do nosso seminário, de compartilhar um pouco com a gente aqui da sua história, da sua trajetória acadêmica e científica. Tudo bem, João? Seja bem-vindo ao nosso seminário. Tudo bem, professor Luciano Cândido Sarmento, grande Cuca. Bom, é um prazer estar aqui. Recebi esse convite, né? E toda vez que eu recebo um convite aqui da Unimontes, sempre aceito de primeira mão, né? Porque para mim realmente a base foi feita toda na Unimontes. Então, hoje onde eu estou é porque eu tive em quem me espelhar, tive alguém para me orientar nesse processo, e o curso de música da Unimontes realmente foi um divisor de águas para mim, profissional e pessoalmente, né? Então, muito obrigado por ter me enviado esse convite, e vamos tentar ver se eu consigo contribuir alguma coisa com o seminário aqui, tá bom? Ah, João, que bom receber você aqui de volta, meu querido. João, conta um pouco para a gente da sua trajetória como acadêmico, como que surgiu assim essa vontade de pesquisar, que você iniciou a sua carreira como pesquisador. Como é que está essa vida aí de pesquisador, de professor pesquisador? Conta para a gente. Bom, eu comecei, né, a minha parte acadêmica mais estruturada, digamos assim, dentro da Unimontes, né, fazendo o percurso que acho que todos os alunos hoje estão quase fazendo. Mas quando eu comecei o curso, era o curso de artes ainda, né, não era o curso de música especificamente. Então, nesse âmbito do curso de artes, eu tive contato com vários professores que não necessariamente diretamente fizeram me colocaram, né, nesses caminhos de pesquisa, mas de forma indireta mesmo. Eu via muitos professores trabalhando, se formando, né, em mestrados e doutorados, e, querendo ou não, isso acabava me incentivando a ter o meu olhar mais curioso, né? O que é isso? Foi qual período mesmo, João? Eu comecei no Nemonte em 2002. Então, eu comecei em 2002, foi naquela leva que o Luiz Ricardo tinha ido fazer doutorado, você e o Jean estavam fazendo mestrado, né? O José Soares estava fazendo doutorado na Inglaterra. Então, foi um momento muito importante, que até então eu não fazia ideia o que era mestrado, o que era doutorado. Então, a gente acabava, de forma indireta, sabendo dessa informação, e pela minha proximidade com todos vocês com relação ao conservatório, que eu já vinha da base, praticamente formada no conservatório, então eu começava a ter contato e tinha maior proximidade com o Luiz Ricardo, e ele estava desenvolvendo, em um determinado momento, desenvolveu a pesquisa de doutorado, ele me convidou para ajudá-lo, e eu participei daquele processo de coleta de dados, sem saber direito o que era, e pouco a pouco eu fui cada vez mais me interessando por esse lado da pesquisa, né? Mas ela veio de forma não muito planejada, né? Dentro do curso, eu tive algumas disciplinas, né, lecionadas pelo Luiz, que mostravam um pouco para a gente o caminho. Então, era metodologia científica e métodos e técnicas de pesquisa. Fora isso, eu fui ter contato com pesquisa dentro da graduação apenas na disciplina que a gente hoje chama de trabalho de conclusão de curso. E, na minha época, a gente apresentava um projeto de pesquisa, né? Então, até esse hiato, né, entre a disciplina do Luiz Ricardo, né, de métodos e técnicas de pesquisa, que, salvo engano, foi no segundo período ou terceiro período, até o TCC, a gente não via nada, a gente via a parte prática das coisas ali, mais ou menos a parte pedagógica, né, ou a musical, mas a parte, né, científica, de pesquisa mesmo, a gente não trabalhava, né. Porém, nesse meio tempo, que também para mim foi muito importante, e por ver outras pessoas participando, eu comecei a participar de congressos, né? Então, eu comecei a participar do congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ANPOM, participei da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, e participei também do congresso que teve até na Bahia,
da Associação Brasileira de Etnomusicologia, a ABET. Então, eu comecei a frequentar esses congressos, conhecer algumas pessoas, ver a possibilidade, né, de se publicar, né, de apresentar um trabalho para professores, doutores, né, renomados. Então, eu via muito outros alunos da graduação fazendo isso, só que eu não tinha um incentivo ou desconhecia até aquele momento como era esse processo. Até que no congresso, né, num congresso da ABEM, da Ampom, em 2005, salvo engano, um dos colegas, talvez você até conheça, o professor Ângelo Nonato, Natália Cardoso, da UFMG, Isso. né? Isso. Ele me fez uma pergunta muito, não diria indiscreta, né? Mas uma pergunta muito interessante, que pergunta assim, o que eu fazia naquele congresso? Né, estava naquele congresso, já era o segundo ou terceiro congresso que eu participava, que ele me encontrava, e eu comuniquei, não, eu estou vindo só como ouvinte, né? Estou vendo as pessoas apresentarem. Então ele me perguntou, que é uma pergunta ingênua, assim, por que você não apresenta um trabalho? E para mim ali foi uma virada de chave absurda, assim, como uma pergunta simples muda a vida da gente. Então foi talvez assim diretamente o maior incentivo que eu tive no âmbito da pesquisa naquele momento. Então foi quando eu despertei o interesse pelas publicações. O nosso curso de música na época não tinha eventos científicos. Dentro da Unimontes, dentro do curso em si, eu nunca tinha frequentado nenhum evento, né? Porém teve um fórum de pesquisa que era aberto a toda a universidade, ou era o CCA, eu acho que era toda a universidade na época. E lá foi onde eu fiz a primeira publicação. Mandei um trabalho que eu tinha feito com os meus alunos, eu dava aula no Indil, no ensino médio, mandei esse trabalho, né? Mandei 2 trabalhos, um trabalho sobre formação musical, preferências, etc., que é o tema que eu trabalho até hoje, e um sobre música na escola, né? Falando um pouco do meu percurso, né? Da minha experiência, né? Um relato de experiência sobre a minha vivência enquanto professor do Indil. E aí eu publiquei esses 2 trabalhos, entretanto, acho que por conta da desorganização, que também às vezes é comum no Congresso, o trabalho foi aceito, eu apresentei, mas nunca foi publicado. Então, não saiu, os anais não foram publicados. Então, eu não tive essa publicação. E, por não ter essa publicação, acabei mexendo alguma coisa no trabalho, mandei para a Associação Brasileira de Educação Musical. O congresso foi em Belo Horizonte. Então, aí foram os 2 primeiros artigos publicados, né? E aí eu tive a experiência, comecei a ter experiências, né? E ver que não era tão difícil assim publicar trabalhos em um congresso. Não era nada impossível, não era um problema tão grande, uma dificuldade tão gigantesca que eu poderia deixar de participar, né? Então, isso foi o primeiro pontapé. E nesse processo, né, de interesse por esse caminho, eu tive um outro elemento fundamental que, por participar da Associação Brasileira de Educação Musical, por ser membro da ABEM, a associação mandava alguns boletins, alguns e-mails divulgando eventos, congressos, concursos, etc. E em um desses e-mails que eu recebi, havia quase uma convocação, né, um pedido da professora Margarete Arroio, que estava interessada em relatos de experiências de professores que lecionavam música no ensino médio, especificamente no ensino médio. Por quê? Porque estava num processo de elaboração dos documentos norteadores do ensino de música, né, ensino de artes, né, para o ensino médio. E ela era a responsável do âmbito musical. Então, eu despretensiosamente enviei um relato, né, com relação aos meus 3 anos lecionando no Indil, e, para minha surpresa, eu fui o selecionado, né? E aí eu comecei a ter contato com a professora Margarete Arroio e, nesse processo, acabei elaborando um projeto de pesquisa, enviei para ela avaliou o projeto, fez algumas correções interessantes, né, que ajudaram assim a elevar o nível do projeto substancialmente. E outra pessoa que olhou também o projeto de pesquisa foi o Jean, né, o Jean Jovet, que também deu uma olhada e falou assim, olha, tenta ir por esse caminho. Então, contei com a colaboração desses 2 pesquisadores, né, e
ao final da minha graduação, eu já tinha sido aprovado em 2 processos seletivos de mestrado, né? Um na Paraíba e outro na Bahia, e decidi ir para a Bahia, né? E aí me ingressei no mestrado, né? Participei ali 2 anos, terminei um pouco antes do prazo, e logo na sequência eu fui para a Espanha fazer meu doutorado, e chegando na Espanha descobri que tinha que fazer um mestrado novamente por conta da, da desconfiança do espanhol com a formação científica, acadêmica recebida na América Latina, né? Então, passei pelo processo de fazer um outro mestrado, fiz um mestrado, um doutorado, né? E anos depois fiz um pós-doutorado lá também, né? Então, esse percurso, digamos assim, longo, que são vários anos, né, nesse sentido, mas que ao meu ver, hoje, me ajudaram a elaborar, a construir a formação que eu tenho hoje, né? Toda a minha carreira acadêmica hoje teve início lá naquela semente inicial, né, plantada ainda em 2002, quando eu entrei no curso de artes, com ênfase em música da Unimontes. Realmente é uma carreira bonita, né? Uma coisa assim que uma grande conquista, né, na sua vida, né, João? Todo esse trabalho, toda essa trajetória, né? A pesquisa, você é uma pessoa que tem uma grande experiência com educação. Aluno da Unimons, você já trabalhava com educação musical, né? Parece que ser professor foi uma coisa que te levou até a universidade, te levou à carreira acadêmica, até você seguiu essa linha também no seu mestrado, no seu doutorado. Nos conta, João, aí como que essa coisa de ser um professor pesquisador, como que você acha que isso pode ser um diferencial na vida do professor, na vida do acadêmico, né? Quando a gente busca fazer um curso de licenciatura, quais esses benefícios que a pesquisa pode trazer para o profissional da educação? Bom, eu digo mais, viu, Luciano? O fato de eu ter enveredado para o âmbito da educação acabou fazendo sentido no curso que eu fazia, né? Quando eu ingressei na Unimons, eu vinha com a perspectiva que muitos alunos têm, né, de querer ser um instrumentista, né? Eu tocava, estudava violão na época, então a minha ideia era trabalhar mais a partir de arranjos, composição, da execução em si. E a última coisa que eu pensei, e sendo bem sincero, era ser professor. O professor ganhava mal, trabalhava muito. Na época, eu lembro que eu ainda também fui professor do conservatório por um período curto de tempo. A gente ganhava, na época, era R$ 600 um cargo. Eu falava assim, gente, esse salário é muito ruim para o trabalho que você tem. Bom, quando eu entrei, eu comecei a olhar o âmbito da pedagogia, então tinha várias cadeiras que a gente olha, a filosofia da educação, psicologia da educação, eu olhava e não entendia para que ela servia, né? Falava assim, nossa, eu estou aqui perdendo meu tempo, eu tinha que estar tocando, fazendo aulas de percepção, fazendo outras cadeiras, né, do âmbito musical. Porém, ao longo do meu processo, no final do meu primeiro ano, surgiu a notícia que eu ia ser pai, né? Então, eu estava grávido e precisava de um emprego. E tocava na noite, só que música de noite não pagava muito bem, né? Era milhões de pessoas ali disponíveis a tocar e a gente ganhava R$ 50 a noite, R$ 100 a noite, um absurdo. Eu conheço essa história, viu? Então, para ter alguma possibilidade de recurso financeiro, né, mensalmente falando, né, uma garantia, eu acabei pensando nessa possibilidade de dar aula. Mas o início disso tem quando eu informo, né, que eu ia ser pai para o Luiz Ricardo, e o Luiz Ricardo me convida para eu fazer parte do PIBIC, né, Programa de Iniciação Científica. Aí, para quem olha hoje, acha que isso, assim, eu estou contando uma mentira, mas não é. Até aquele momento, né, eu odiava ler. A parte de leitura em si, né, eu sempre detestei. Só que, quando eu me vi na situação de estar grávida, de meu filho para nascer, e a possibilidade de fazer um projeto de pesquisa para ganhar uma bolsa da FAPEMIG, que, se eu não estou enganado, era R$ 95 na época. A gente olha, R$ 95 hoje é uma saída à noite. Né? Mas
o fato de ter, o Luiz ter me dado a possibilidade de pleitear essa elaboração do projeto de pesquisa me fez ver a necessidade, né? Ver com clareza a necessidade de ler. Então, eu tive que ler 15 livros numa semana. E aí fui comendo até elaborar o projeto de pesquisa. O Luiz arredondou. Infelizmente, o projeto não passou por conta que a gente acabou perdendo o prazo. Por 15 minutos, perdemos o prazo de submissão. Então, aí como que eu entro na parte da educação? Eu volto da Unimontes, né, que antigamente a submissão era impressa, eu volto da Unimontes com o projeto que a gente enviou e tinha que retirar a documentação. Era um dia à tarde com o projeto debaixo do braço, muito triste, sabendo porque eu tinha perdido uma grande possibilidade ali, financeira principalmente, né? Não pensava na parte de formação, pensava no recurso financeiro que ia me dar por mês. Mas, voltando, eu encontro um ex-professor de vôlei na porta do SESC e eu começo, né, eu o cumprimento, a gente começa a conversar e ele me informa que a prefeitura de Montes Claros estava contratando professores de artes. Só que para você concorrer à vaga, você tinha que apresentar um projeto. E, coincidentemente, eu estava com o projeto debaixo do meu braço, entreguei para ele. Eu falei, vê se esse serve. Aí ele foi, levou, na época da gestão do Jair Ataíde, né, a Ana Maria, que de assistência social, eu fui, fiz uma entrevista, ela foi contratada. Então, a prefeitura contratou um monte de professores, ou de estagiários em artes. E eu fui, acho que um dos únicos que foi contratado como professor. Então, eu era já professor. Então, ali eu comecei a trabalhar. Também, na sequência, eu fui fazer um curso de empreendedorismo, porque minha mãe me matriculou, obrigatoriamente. Eu não sabia nem o que era isso. O curso foi muito ruim, porém, numa dessas saídas, né, da aula, eu vi alguns materiais no chão, e como eu dava aula pelo PET, né, que não é o mesmo programa que tem hoje na Unimontes, é o programa de erradicação do trabalho infantil, né, um programa do governo federal, que eu era professor dali. E eu vi esses materiais e eu tive a ideia de pedir para o pessoal do Indil, né, para a direção do Indil, para eu levar esses materiais embora para eu tentar fazer alguma coisa, né, criar um instrumento, porque a gente não tinha nada. E me convidaram para uma entrevista, eu fiz a entrevista e fui contratado como professor do Indil. Então, eu fui um dos primeiros professores de música de escola particular, né, de educação básica de Montes Claros, mesmo sem querer. Né? Do Indil para o mundo, né, meu do cara? Indil para o mundo, né? Então, agradeço muito esse momento. E aí, PhD na Espanha. exatamente. Então, assim, nesse período, a gente tinha um conflito muito grande do processo de ir para dar aula, planejar as aulas, executar as aulas e o conteúdo que eu tinha no Unimontes, né? Que ainda o curso era muito focado na parte musical em si, coisas técnicas, voltada mais para o conservatório, na formação artística e não tanto pedagógica, né? Que a gente trabalha mais na educação básica. E aí esse processo me levou a refletir muito sobre o que era ser professor, que tipo de conteúdo eu tinha que trabalhar com o meu aluno. Então, nos 6 primeiros meses de aula, para mim foi terrível, porque o que eu pegava da Unimontes, e a minha bagagem que eu tinha, né, do conservatório, não me dava o fundamento necessário, né, o número de atividades que eu precisava para levar para meus alunos de ensino médio ou meus alunos do PET. Eu não sabia fazer esse link da construção pedagógica, porque eu era muito novo também, né, tinha recém entrado na Unimontes. Mas me fez refletir. E aí, professores importantes como a Raquel de Paula e a Denise Nobre entraram e começaram a trabalhar esse link. Então, elas me incentivavam muito a tentar, por meio da pesquisa, né, a buscar informações para eu conseguir o melhor número e o maior número de atividades pedagógicas que pudessem me dar o suporte necessário para eu preparar as minhas aulas, tanto no PET quanto na Unimontes, no Indil, porque não tinha, naquele momento, uma proposta curricular definida. Então, eu literalmente dava aula do que eu quisesse. E é aquele negócio, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, esse processo foi me abrindo, me levando à consciência da necessidade de estudar. E aí eu comecei a ler muito sobre textos da área da educação musical, né? Então foi aí que eu comecei a enveredar para a educação musical, conhecer muito
as literaturas, por exemplo, Margarete Arroyo, que eu já falei, a Cristina Torinho, o próprio Luiz Ricardo, o Sérgio Figueiredo. Eu comecei a ler trabalhos dessa galera toda para entender como é que acontecia em outros contextos, como é que a aula de música era dada, que tipo de discussão eu poderia suscitar com meus alunos, né? Para que caminho que eu levaria esse trabalho. E nesse percurso, né, eu acabei enveredando um pouco para o lado mais do consumo musical, da discussão sobre mídia, né? E aí eu comecei a trabalhar isso com os meus alunos em sala de aula e vi e achei um caminho. Tanto é que foi o caminho que me levou para o mestrado, né? Que foi um dos projetos que eu apresentei na Bahia, era exatamente isso, para verificar essa parte de consumo musical, né? A formação musical do aluno do ensino médio, como é que criava-se, né, a relação entre esse saber pedagógico musical e o que ele consumia no dia a dia. Então, foi esse o percurso. Então, a pesquisa, esses momentos que a gente fala na pesquisa, talvez informal, né, não foi tão direcionada, mas é o do dia a dia, né, porque a pesquisa está em tudo, né? Em atravessar uma rua até saber se um elemento, se tomar um remédio vai funcionar ou não, tudo isso tem o dedo da pesquisa. Então, o âmbito do profissional reflexivo, né, me levou ao campo do mestrado e já no mestrado eu fiz o processo inverso. E hoje eu sei disso, porque no mestrado eu acabei não desenvolvendo essa pesquisa por falta de orientador mesmo, né, que a gente tem na época do processo seletivo, a gente tem que submeter o projeto e o projeto passa por reformulação. Nessa reformulação, a professora Cristina Torinho me encaminhou para um projeto voltado para o ensino de violão, que era o meu instrumento. E aí eu verifiquei alguns elementos importantes, né, durante esse processo de coleta de dados e análise, que me levaram a refletir o que era ser professor de violão, ser professor de música. Como é que eu construía o percurso pedagógico para levar meu aluno, né? Que tipo de conteúdo eu ia trabalhar com ele, né? E quais as consequências de um planejamento mal feito, que foram coisas que eu abordei na minha dissertação. Então, quando eu volto para dar aula, né, ou no ensino médio ou no ensino superior, tudo isso que eu aprendi no mestrado, querendo ou não, abre uma chave na minha cabeça e você torna um profissional reflexivo. Né? Então, para mim, voltando à tua pergunta, como que a pesquisa contribui para a formação do professor? Para mim é tudo. Né? Se você é um profissional que fecha a porta da pesquisa, você morre dentro do que você já sabe. Então, você não é um professor, você não é um professor que constrói conhecimento. Você é o que a gente chama de professor reprodutor. Então, eu aprendi um conteúdo com o meu professor e vou reproduzir o mesmo conteúdo com os meus alunos. Né? Inclusive, não só o conteúdo, como muitas das vezes a própria metodologia. Né? Como fazer isso. Então, eu vou ensinar da mesma forma que me ensinaram. Né? Já o professor que envereda para o âmbito da pesquisa, ele vai ter um olhar crítico com relação a isso. Vai falar assim, não, o meu professor me levou por um caminho, me trouxe alguns conteúdos. Talvez, se eu construísse um caminho diferente, com outro, incrementando ou retirando alguns conteúdos, talvez eu tivesse um resultado mais interessante. E aí você permanece numa constante reflexão, uma análise crítica sobre o seu fazer pedagógico, sabe? Então, eu acho que hoje, ser professor e não ser pesquisador, para mim é um contrassenso, entendeu? É muito contraditório isso. João, a nossa entrevista já está chegando ao fim. Qual mensagem que você deixaria para esse pessoal que está começando agora o curso, quem já está aí encaminhado no curso e quem já está formando também, em relação a essa importância da pesquisa no decorrer do seu trabalho aí na graduação? Bom, eu acho que o meu percurso fala muito mais do que eu mesmo. Então, eu vou dar os exemplos que eu acabei seguindo, não por orientação, mas por vivência. Uma delas que eu acho fundamental é ter em quem você se inspira. Então, ter profissionais, professores, que sejam
profissionais inspiradores é fundamental. E na Unimontes a gente tem. Por que eu sei que a gente tem? Porque se você olhar o número de pessoas que saíram, foram formados na Unimontes, né? E hoje são professores em várias universidades do país e do mundo, você olha, a gente tem um corpo docente, se fosse todo mundo voltasse para o Montes Claros, já tem talvez uma das melhores universidades do Brasil, né? Então a gente tem, por exemplo, Marandé, que está no UFRN, com o Tiago Quadros, a gente tem, além de todos vocês que estão aí, você, Maria Odília, né, Rayana, que estudaram no Montes também, tem o próprio Luiz Ricardo, né, que está hoje na Paraíba e no mundo. Então, tem vários profissionais que, querendo ou não, se formaram no Unimontes e foram correr atrás de uma formação complementar. Então, a primeira coisa é isso, ter profissionais em quem a gente possa se inspirar. Então, o Unimontes tem. A segunda é que os alunos, além de ter esses profissionais, saibam aproveitar desse benefício, né? Ver naquele professor um profissional a se inspirar e se aproximar. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande do engajamento, eu não vou falar participação, tá? Do engajamento do aluno em projetos da universidade. Eu não sei como é essa situação do Unimontes, mas, por exemplo, aqui na UFOP a gente tem uma certa dificuldade em que o aluno que, por exemplo, eu sou aluno bolsista ou voluntário da iniciação científica. Eu preciso me engajar naquele projeto, preciso conhecer aquele projeto a fundo, preciso saber executar as coisas, ou me abrir a possibilidade de entender o que é aquele projeto. Isso também funciona para o PIBID, para o PET, para a residência pedagógica. Então, não só participar, mas tomar para si. O engajamento é importante, né? Então, a pessoa participando disso vai entender melhor o que é uma universidade, vai construir com maior de forma mais substancial o conhecimento pedagógico, o conhecimento acadêmico, né? E também o conhecimento artístico, né? Então, assim, além disso, tentar, por que não, voltar o olhar para a pesquisa, tentar desenvolver ao longo da graduação projetos pequenos de pesquisa, para ir, é como se fosse um test drive, sabe? Você vai fazendo pouco a pouco, e quando você tiver o TCC, você já tem uma certa experiência. Então, você vai desenvolvendo microprojetos. Então, quem dá aula em qualquer contexto, pesquisar ali coisas do seu dia a dia, o que você faz com seus alunos, escrever relatos de experiência, né? E também, por que não participar de congressos? A participação de congressos, para mim, é fundamental, porque você faz o que a gente chama de network, né? Então, você conhece pessoas, as pessoas te conhecem. Foi assim que eu vim parar onde eu estou hoje, né? Você cria-se essa comunidade de conhecimento colaborativo, e aí, querendo ou não, você vai cada vez mais se imbuindo daquele sentimento de eu posso também, eu quero isso para mim também, né? Então, torna essa possibilidade muito mais factível. Então, o engajamento nos projetos, o engajamento em eventos, te dá a possibilidade de você não só participar como ouvinte, como também publicar os seus trabalhos. E aí as pessoas verem o que você está propondo e criticarem, e você aprende que a crítica também é positiva. As pessoas podem criticar seu trabalho no âmbito negativo, claro, que sempre vai acontecer, mas às vezes algumas críticas vão ser positivas e você pode agregar isso ao seu trabalho e potencializar o teu trabalho, né? E finalmente, eu acredito que independente da vertente que você vá escolher, tente, não necessariamente tenha isso como uma meta única da vida, mas tente uma seleção de mestrado, tente sair da graduação e se vincular a algum programa de mestrado, alguma pós-graduação. Por quê? Porque isso aí a gente fala de formação continuada, então você dá continuidade à formação que você teve na graduação. Então você não para de estudar. A gente entra na graduação e fala, não, eu faço 4 anos e paro, nunca mais eu estudo. Mentira, você estuda pro resto da vida, né? Mas o processo de ingresso no mestrado, você acaba aprendendo muito, é um processo doloroso, evidentemente, mas te abre portas para fazer depois um doutorado e, querendo ou não, te abre a possibilidade de você concorrer a vagas hoje que
tem o maior prestígio ou os melhores salários no âmbito da educação, que é um professor universitário, né? Então, amanhã depois você pode estar na própria Unimontes, né? Quem sabe, né? Então, utilizar isso como motivação, né? Correr atrás dessa formação, correr atrás de se atualizar, ser o melhor profissional que você puder e cada vez mais tentar desenvolver sempre que possível essa dualidade, né? A parte pedagógica com a parte científica. Professor doutor João Fortunato, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você contribuiu muito para o nosso seminário e até a próxima. Seja sempre bem-vindo em nossa universidade. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos que ouviram esse pequeno relato. Espero ter contribuído e coloco aqui à disposição, né, aqui a gente na UFOP, quem um dia quiser despertar o interesse de vir participar aqui, vir conhecer nossa instituição, nosso curso, e amanhã ou depois, né, a possibilidade também do mestrado e doutorado, a gente está de portas abertas, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido. Até a próxima.